Os chineses guardaram esse segredo por séculos. Uma arte marcial suave, quase como uma dança em câmera lenta, capaz de melhorar o equilíbrio, reduzir o estresse, fortalecer o corpo e contribuir para a longevidade. Mas afinal, o que é o Tai Chi Chuan? De onde ele veio? E por que milhões de pessoas praticam essa técnica até hoje? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Antes de entender como o Tai Chi Chuan pode transformar tua saúde, precisamos voltar centenas de anos no tempo e conhecer a fascinante história e o seu surgimento na China, porque quando compreendermos sua origem, entendemos por que essa prática continua tão poderosa nos dias atuais. E se tu curte temas sobre espiritualidade universalista e terapias integrativas, considere se inscrever no canal e compartilhe com quem possa gostar ou precisar ouvir a respeito desses assuntos. O termo Tai Chi Chuan significa princípio infinito ou cosmo e tem sua origem no I Ching, o livro das mutações. Está intimamente relacionado com a filosofia taoísta, mas ninguém tem exata certeza a respeito da origem do Tai Chi Chuan, ainda que algumas teorias tenham sido trazidas. A esse respeito, alguns registros indicam que, por volta de 618 d.C., praticava-se uma arte conhecida como os 37 estilos de Tai Chi, também chamado de punho longo, e mais tarde de rio longo, em referência ao rio mais extenso da China, que é o Yangtze. Ele foi chamado de rio longo porque a sua execução deveria ser longa e contínua, como o rio. E por volta da mesma época, no Monte Wudang, um sacerdote taoísta praticava uma arte chamada punho longo primordial, que era semelhante aos 37 estilos de Tai Chi. O documento mais antigo a usar o termo é um texto clássico, chamado Método para se alcançar o esclarecimento através da observação, descrito por Chen Lin-shi, que viveu durante o período da dinastia Liang, por volta de 907 d.C., e ele chamava sua arte de os estilos de treinamento de Tai Chi. A teoria mais popular sobre a origem do Tai Chi Chuan cabe ao sacerdote taoísta Zhang Sanfan, que viveu por volta do século XIII, época da dinastia Song, que depois de se formar no conhecido mosteiro Shaolin, o berço do Kung Fu Shaolin, do Qigong e do Zen, continuou a praticar artes marciais e o desenvolvimento espiritual no Templo do Pico Purpúreo, no Monte Wudang, que é um dos montes mais importantes e sagrados de taoísmo. Conta-se que ele testemunhou uma briga entre uma serpente e um grou, que é uma ave semelhante a uma garça, e isso o inspirou a modificar o seu Kung Fu Shaolin relativamente rude para um estilo mais suave, que passou a ser conhecido como 32 estilos do Wudang, do punho longo. Diz que esse foi o primeiro mestre a descartar os métodos de treinamento exterior, como golpear sacos de areia, pressionar mãos em grãos e treinar com pesos, e estimular os métodos interiores, como controle da respiração, fluxo do Qi e visualização. Por isso ele ficou conhecido como o primeiro patriarca do Kung Fu interior, ou seja, a arte que abrange o Tai Chi Chuan, o Kung Fu Pakua e outros estilos de Kung Fu. E o sucessor dele foi um monge taoísta que ficou famoso por causa da sua espada Wudang. Inclusive, alguns relatos o trazem como uma deidade que foi passando para outros discípulos até chegar ao famoso discípulo secular, que denominou essa arte como Tai Chi Chuan Wudang. E também o clássico Tratado de Tai Chi Chuan, que é um conjunto de manuscritos desse mesmo mestre, que continua sendo referência até os dias atuais. E assim essa arte foi sendo transmitida a outros mestres, até que chegou à famosa família Chen, fundadora do estilo Chen de Tai Chi Chuan. E quanto a esse estilo, temos algumas versões. A primeira é que o Kung Fu Wudang seria o fundamento no qual esse estilo se baseia, porque um dos discípulos seculares da linhagem de Zhang Sanfan
teria ficado por muitos anos na aldeia da família Chen, e porque o Tratado de Tai Chi Chuan que ele escreveu descreve a filosofia e as técnicas do Tai Chi usados pela família. A segunda versão diz que Chen Wanting aprendeu a sua arte no exército, como um legado de Qin Ji Huang, o grande general da dinastia Ming, do século XVI, e que a obra desse general, o clássico Kung Fu, teria estabelecido os princípios fundamentais do estilo Chen de Tai Chi. E já outras versões trazem que foi influenciado diretamente pelo Kung Fu Shaolin, uma vez que a aldeia da família Chen não ficava longe do mosteiro Shaolin, na mesma província, e que praticamente todas as posturas e princípios do Tai Chi estão presentes no Kung Fu Shaolin, exceto aqueles que diz respeito à filosofia taoísta. Não é incontestável que Chen Wanting tenha inventado o Tai Chi Chuan, mas é certo que ele contribuiu muito para que essa filosofia se firmasse, pois foi em sua época que o termo Tai Chi Chuan realmente fixou-se. Antes disso, ele era chamado de Kung Fu Wudang. Inicialmente, o Tai Chi era ensinado apenas para os membros da família Chen. Em meados do século XIII, surgiram dois novos subestilos: a velha forma de Chen Shan e a nova forma de Shen Yu Ben. Aprender a nova forma, o discípulo Chen Jinping mais tarde a modificaria ao adicionar aos padrões pequenos movimentos circulares. A partir daí, o subestilo passou a ser conhecido por pequena forma. Mais tarde, ele se mudou para Jiaobao, um centro urbano perto dali, onde passou a ensinar Tai Chi Chuan para alunos que não pertenciam à família Chen. A sua pequena forma passou a ser conhecida como Jiaobao. E é importante dizer que essas três formas não são estilos diferentes, mas três variações do mesmo estilo de Tai Chi, o Chen. Na velha forma, os movimentos vão do corpo para os braços. Na nova forma, os movimentos vão do braço para o corpo, e na pequena forma, o movimento do corpo não é necessário. É substituído por um movimento, um impulso circular do braço que golpeia e produz aquilo que é chamado de força espiral. Desse modo, a eficiência no combate em Tai Chi é aprimorada na primeira forma, e existe também uma quarta forma, que inclusive é a que eu sigo e pratico, chamada de a grande forma, que foi desenvolvida mais tarde no estilo Yang de Tai Chi Chuan. E tem uma história muito interessante. Conta-se que o aparecimento do estilo Yang de Tai Chi diz que Yang Lu, nascido em 1799 e falecido em 1872, vendeu todas as suas terras e foi trabalhar como empregado da família Chen, com o objetivo de roubar o estilo Chen de Tai Chi. Ao aprender os seus segredos, ele acabou alcançando um nível muito alto, sem que ninguém percebesse. Conta-se que um dia, um experiente lutador de Kung Fu desafiou o mestre Chen, e o seu filho, que era o seu melhor discípulo, aceitou o desafio, mas foi duramente derrotado. O desafiante pediu para encontrar-se com o mestre. Os alunos avisaram ao desafiante que o mestre estava fora, mas o desafiante, determinado a encarar o mestre Chen, alojou-se numa hospedaria das redondezas e voltava a cada 3 dias para procurá-lo. E isso continuou por alguns meses. A família Chen ficou desesperada, pois parecia não haver jeito de se livrar dessa situação embaraçosa. Um dia, o desafiante chegou e disse, como de costume, gostaria de ver o mestre Chen e pedir-lhe que me ensinasse algumas técnicas de luta. Era uma maneira delicada de dizer: estou aqui para uma luta amistosa. Desculpe, mas nosso mestre ainda não voltou de viagem, falou um dos seus alunos. Nesse caso, volto daqui a 3 dias, respondeu o desafiante. Mas antes que o desafiante fosse embora, como de costume, um criado aproximou-se, surpreendendo-o a todos, falou: Senhor, eu também tenho treinado um pouco o estilo Chen de Tai Chi. Não sou muito bom, mas ficaria honrado
se o senhor me fizesse a gentileza de me ensinar. Isso queria dizer, aceito seu desafio amistoso. O empregado, que já sabemos era Yang Luchan, todos surpresos, quando, empregando o legítimo estilo Chen de Tai Chi, derrotou o desafiante. Mas derrotar um desafiante era uma coisa, suportar a disciplina da família Chen era outra, pois roubar um segredo marcial era um delito gravíssimo, castigado com a morte. Então, Yang Luchan caiu de joelhos diante do mestre, diante de todos os seus alunos, que haviam entrado no pátio da casa da família, vê-lo ser castigado. Yang Luchan caiu de joelhos aos pés do mestre, diante de todos os seus alunos, que haviam entrado no pátio da casa da família para vê-lo ser castigado. Depois de reverenciar 3 vezes e oferecer chá ao seu mestre, Yang disse solenemente: Senhor, sei que cometi um grave delito ao me apoderar dos segredos de sua arte marcial. Sei das consequências. Estou pronto a aceitar o castigo. O clima ficou tenso. O mestre aplicaria a pena capital? Todos estavam agradecidos a Yang Luchan por ter derrotado o desafiante, mas o mestre tinha de dar o exemplo para manter a disciplina. O que ele poderia fazer? Então, o mestre Chen Changqing bebeu o chá compenetradamente e disse: Que delito! Que castigo! O delito só existe quando alguém que não pertence à família rouba sua arte. Mas você não é um estranho. Ao aceitar beber o chá que me ofereceu, aceitei-o como meu discípulo. Estamos todos orgulhosos de você, como novo membro do estilo Chen de Tai Chi Chuan, por ter nos livrado da vergonha e nos honrado. Após esse fato, Yang Luchan traria ainda mais honra para o estilo Chen de Tai Chi. Antes de se estabelecer em Pequim para ensinar Tai Chi Chuan, viajou pelo país desafiando outros mestres de Kung Fu para lutas amistosas e sempre os derrotava. Ficou conhecido como Yang, o eterno vencedor. Ele foi o primeiro a romper com a tradição de que o estilo Chen de Tai Chi deveria ficar restrito aos membros daquela família. Uma geração antes de Chen Jinping fazer o mesmo com o Jiao Bao. Yang ainda transmitiu seus conhecimentos para outros discípulos e também para seus filhos, que mais tarde trocaria ensinamentos também com a nova forma do Chen Jinping e ficou conhecido como o estilo Wu de Tai Chi Chuan. Porém, existem 2 estilos Wu de Tai Chi, pois na China eles são escritos com caracteres diferentes, mas a semelhança da pronúncia em inglês confunde muito os ocidentais. Por isso, quem treina o estilo Wu de Tai Chi precisa descobrir qual dos 2 estilos está treinando, o estilo Wu de Wu Chuan Yu ou de Xiang. E aqui eu peço perdão aos chineses, porque falar esses nomes para um português é bem difícil. O neto do fundador do estilo Yang, que é Yang Dengfu, ampliou e estabilizou os movimentos dos padrões da velha forma, que havia aprendido com seu pai, com a finalidade de promover os aspectos de saúde do Tai Chi. Portanto, o Yang de Tai Chi Chuan que ele desenvolveu é chamado de a grande forma, pois executa padrões mais lentamente. Aboliu alguns atos agressivos e de força e com delicadeza e graça quase transforma o Tai Chi Chuan numa bela dança, ainda que ele fosse um exímio lutador. Esse estilo trouxe muitos pontos positivos. Por exemplo, é mais fácil para pessoas de idade ou menos capacitadas que têm limitações e que acham o estilo original muito duro. Os grandes mestres de Tai Chi enfatizaram e enfatizam ainda que o grande significado do Tai Chi reside nos seus aspectos interiores e não na sua forma externa. Muitos estudantes de Tai Chi sabem que é uma arte interior, mas poucos entendem o que isso realmente significa e ainda menos conseguem captar os seus aspectos internos. E sobretudo aqui no Ocidente, as pessoas ficam surpresas
ao descobrir que o Tai Chi é uma arte marcial. Ficam mais surpresas ainda quando descobrem que ele foi criado originalmente com propósitos religiosos, para educação, a despeito da convicção espiritual do praticante ou ainda da falta dela. O Tai Chi tem uma profunda ligação com o taoísmo e mostra como um aspirante pode praticar o Tai Chi Chuan para o seu próprio desenvolvimento espiritual. O conceito de desenvolvimento da força no Tai Chi é interior, com ênfase no poder da mente e no fluxo da energia. Num treinamento exterior, a força desenvolvida é localizada, é específica. Por exemplo, se alguém bater com a mão no saco de areia ou com a canela no mastro, a força desenvolvida está localizada nas mãos ou na canela, ou seja, ter socos e chutes fortes. Mas no treinamento interior do Tai Chi Chuan, a força obtida é versátil e pode ser utilizada de vários modos. Quem aumenta o poder da mente com a meditação, com a energia, com a prática do Tai Chi, desenvolve lucidez mental, necessária para observar calmamente os movimentos do oponente e canalizar a energia para mãos, pernas e desferir golpes poderosíssimos. Ele aprimora a concentração mental, a clareza do pensamento, como também facilita o fluxo harmonioso da energia para proporcionar mais saúde física, emocional e mental. Além disso, é mais conveniente quem adota o treinamento interno da força, porque não precisa se preocupar em carregar sacos de areia enquanto viaja. O Tai Chi tem uma enorme vantagem perante as outras técnicas de luta, porque além da concisão no aprendizado, temos a vantagem de controlar melhor a força, passo que as outras artes marciais ferem e mostram como os artistas marciais podem ser brutais. Os mestres de Tai Chi são treinados para não ferir, manterem-se calmos durante a luta e ainda podem mostrar sua superioridade numa guerra elegante. Eles podem jogar seu oponente a metros de distância, garantindo sua vitória sem machucá-lo muito. Enquanto outras técnicas de luta incentivam os praticantes a sentimentos agressivos e golpes brutais. Porém, um mestre de Tai Chi pode causar ferimentos graves no oponente sem deixar marcas externas. Por isso que o Tai Chi Chuan é uma eficiente arte de luta, mas também é eficaz na cura e na prevenção de doenças orgânicas e psicóticas, como hipertensão, reumatismo, asma, gastrite, insônia, enxaqueca, depressão, nervosismo. Exatamente algumas doenças que a medicina convencional considera incuráveis. Ele pode prevenir e aliviar dores nos joelhos, ou seja, oferece um sistema suave de exercícios para promover a saúde, vitalidade e longevidade. E não é preciso estar doente ou ser atacado por alguém para usufruir dos maravilhosos benefícios do Tai Chi Chuan. Quem não tem tempo, acha que exercitar-se numa academia é muito difícil, pode encontrar uma resposta positiva no Tai Chi. E os benefícios não serão só físicos. O aspecto meditativo do Tai Chi e ênfase nos movimentos relaxados contribuem para a serenidade da mente, clareza dos pensamentos, enquanto outras artes marciais deixam seus praticantes agressivos. O Tai Chi a serem calmos e bem compostos, pois o seu treinamento enfatiza gentileza e elegância. A harmonia do fluxo energético se presta ao aperfeiçoamento do caráter, mais do que na maioria das artes marciais. E o conceito de Tai Chi Chuan é totalmente fundamentado no Yin e no Yang. Se há apenas uma parte deles, não é Tai Chi. E o conceito de Yin e Yang talvez seja o conceito chinês mais difundido aqui no Ocidente. E é também aquele que se cometem mais equívocos, mesmo entre os chineses, pois muitos pensam que Yin e Yang representa apenas positivo e negativo, masculino e feminino, ou seja, forças primordiais opostas que controlariam o universo, quando na verdade são dois componentes fundamentais, a partir do qual todo o cosmos é constituído. Porém, por si só, Yin e Yang não são nem forças nem componentes. Na verdade, são símbolos e podem ter significados diferentes.
em contextos diferentes, que podem simbolizar forças, componentes cósmicos ou de outra natureza, mas nem sempre fazem suas manifestações, pois suas manifestações são frequências profundas. Na forma mais simples, Yin e Yang está relacionado a dois aspectos, que por mais que sejam opostos, são complementares a tudo que existe no universo, seja um simples objeto, um processo ou uma ideia, ou seja, Yin e Yang são dois aspectos de uma unidade, o holismo, que representado no diagrama, que é o conhecido símbolo de Tai Chi, traduzido por cosmo. Ao observarmos esse símbolo, percebemos que ele é perfeitamente simétrico em todos os pontos de vista. E na medicina chinesa, frequentemente se diz que a harmonia Yin e Yang é essencial para a saúde. E o símbolo do Tai Chi também é o motivo mais recorrente nas ilustrações taoístas, simbolizando, entre outras coisas, o físico e o espiritual da filosofia taoísta. O Yin e o Yang se manifestam em todos os aspectos do Tai Chi, a saber, postura, treinamento da força, aplicação e teoria. E o nome Tai Chi Chuan deriva desse conceito de Yin e Yang, de acordo com a sua expressão no símbolo do Tai Chi. Enquanto alguns praticantes de artes marciais enfatizam apenas o aspecto da luta e suas modalidades, ficando até mesmo agressivos, brutais, irritando-se com facilidade, os mestres de Tai Chi veem essa prática e atitudes como excesso de Yang, da ênfase excessiva ao aspecto da luta em detrimento ao aspecto Yin da saúde. Para consertar esse desequilíbrio, enquanto mantém a excelente função do sistema como arte de luta, eles colocam mais ênfase no aspecto saúde, praticando o Tai Chi para prevenir as doenças, aumentar a vitalidade e promover a longevidade, que de fato é uma técnica para aliviar doenças degenerativas e psiquiátricas. Como eu já comentei antes, algumas como asma, depressão, estresse, gastrite, no qual a medicina convencional e psiquiatria muitas vezes se mostram ineficazes. E mostra, como é importante esse equilíbrio da força Yin e Yang na força do ser humano. Se tu praticar Tai Chi Chuan regularmente, os benefícios serão enormes. Você se livrará de doenças físicas, emocionais e ainda terá vigor e energia em abundância, manterá a calma e será senhor ou senhora de si mesmo diante das situações mais difíceis, e esses benefícios ainda serão aprimorados pela idade. E entender o conceito de Yin Yang é a base filosófica do Tai Chi, onde temos representados pela energia Yin, quietude, mente e habilidade, ao passo que a energia Yang é representada por movimento, corpo e aplicação, o que nos faz entender que a harmonia do Yin e Yang possibilita-nos entender que tanto a interiorização quanto o movimento são coisas importantes. Por isso é tão importante seguirmos as técnicas e práticas de Tai Chi Chuan à risca, passados por um mestre. E entender os conceitos é fundamental para um bom proveito da técnica de Tai Chi, pois neles temos o equilíbrio perfeito através do desenvolvimento da força interior e das posturas longevas, que proporciona, ao praticante uma técnica de defesa pessoal e uma importante auxiliar para o equilíbrio da sua saúde. Embora muitas pessoas conheçam apenas movimentos lentos praticados nos parques, o Tai Chi Chuan tradicional inclui leques, espadas, sabres e até lanças, que são diferentes formas de treinamento, além da prática de mãos livres, sem equipamento nenhum. Cada instrumento representa uma forma diferente de desenvolver equilíbrio, consciência corporal e energia interna, transformando a prática em uma verdadeira arte de longevidade. O Tai Chi Chuan de mãos livres, que é a forma tradicional, é a mais conhecida, composta por sequência de movimentos lentos e harmoniosos e técnicas respiratórias. Depois temos o Tai Chi Chuan com leque, que utiliza um leque que abre e fecha durante os movimentos. Trabalha coordenação, elegância e concentração, muito popular em apresentações. E uma curiosidade,
Em diversas tradições asiáticas, ele também foi utilizado como instrumento de defesa pessoal. Na China antiga, alguns leques eram construídos com varetas de bambu reforçado, madeira dura ou metal. Esses leques podiam parecer objetos comuns, mas eram capazes de ser usados para bloquear golpes, desviar ataques, pressionar pontos sensíveis do corpo, distrair o adversário com movimentos rápidos de abertura e fechamento, realizar golpes curtos com as extremidades reforçadas. Entre nobres, estudiosos e estrategistas militares, o leque tinha uma vantagem especial. Ele podia ser carregado sem despertar suspeitas. Ao contrário de espadas e lanças, Existiam até o chamado leque de guerra na Ásia, utilizado por alguns comandantes para transmitir sinais às suas tropas e, em certas situações, como instrumento de defesa. No Tai Chi Chuan, porém, o leque passou a ter um significado mais amplo. Ele representa a combinação de suavidade e firmeza. Quando fechado, é compacto e firme. Quando aberto, torna-se amplo e fluido. Essa dualidade simboliza o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Já o Tai Chi com espada, Jian, é uma das práticas mais elegantes e tradicionais. Na cultura chinesa, a espada reta era chamada de a rainha das armas e era associada à nobreza, aos estudiosos e aos guerreiros refinados. A Jian é uma espada reta de 2 gumes, diferente do sabre chinês, o Dao, que possui uma lâmina curva. Ela foi usada na China por mais de 2.000 anos e se tornou um símbolo de sabedoria, disciplina e desenvolvimento interior. No Tai Chi, a espada não é vista apenas como uma arma, ela é considerada uma extensão do corpo e da mente do praticante. Os mestres antigos diziam que a espada revela o estado interior de quem a empunha. Isso porque qualquer tensão, distração ou desequilíbrio se manifesta imediatamente nos movimentos. Por essa razão, o treinamento com espada busca desenvolver concentração profunda, coordenação entre mente e corpo, equilíbrio físico e emocional, precisão dos movimentos, consciência energética, presença mental. Prática da espada ajuda a desenvolver equilíbrio, estabilidade corporal, a coordenação motora fina, flexibilidade, concentração e ajuda na memória, postura corporal. Reduz também o estresse e a ansiedade, traz a consciência corporal e espacial. Por exigir atenção constante, muitos praticantes descrevem a sensação de entrar em estado meditativo durante os treinos. Na filosofia chinesa, a espada simboliza a capacidade de cortar ilusões, medos e pensamentos desnecessários. Por isso, ela não representa apenas poder físico, mas também a clareza mental, disciplina e sabedoria. Já o Tai Chi com sabre, Dao, conhecido em chinês como Tai Chi Dao, é uma forma tradicional mais antiga. Enquanto a espada é associada à elegância e precisão, o sabre representa força, coragem, determinação e ação. O Dao é uma arma de lâmina única, levemente curva, semelhante ao facão. E durante séculos foi uma das armas mais utilizadas por soldados chineses devido à eficiência em combate. Por ser mais robusto que a espada reta, exige movimentos mais amplos e vigorosos. A espada é refinada, precisa e sutil, enquanto o sabre é poderoso, direto e enérgico. E existe um antigo ditado chinês que a espada pertence ao sábio, o sabre ao guerreiro. E mesmo sendo uma arma associada à força, os princípios de Tai Chi continuam presentes. Relaxamento, fluidez, equilíbrio, coordenação entre respiração e movimento. A prática ajuda a desenvolver a força funcional, coordenação motora, equilíbrio, agilidade, concentração, consciência corporal, confiança e determinação. E se a espada do Tai Chi representa sabedoria, o sabre representa coragem. Nos lembra que não basta conhecer o caminho, precisa ter força interior para percorrê-lo. Cada movimento do Tai Chi Dao ensina que a verdadeira potência não nasce da agressividade,
mas da união entre equilíbrio, consciência e ação. E temos ainda o Tai Chi com bastão, Gun, que é uma das práticas tradicionais menos conhecidas, mas muito valorizadas pelos praticantes antigos. Em chinês, o bastão é chamado de Gun, e o seu treinamento desenvolve força, alinhamento corporal, coordenação e a chamada energia interna do Tai Chi. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o objetivo não é aprender a lutar com um pedaço de madeira, mas desenvolver qualidades físicas e mentais, que depois são aplicadas em toda a prática do Tai Chi. Na tradição chinesa, diz que o bastão é o ancestral de todas as armas, isto porque os princípios aprendidos com ele servem de base para armas mais complexas como a lança, o sabre e a espada. E por ser simples, permite o praticante focar os fundamentos dos movimentos sem distrações. Ajuda a desenvolver postura correta, equilíbrio, coordenação motora, força funcional, flexibilidade, consciência corporal, conexão entre movimentos do corpo inteiro. Em algumas escolas tradicionais, especialmente no Chen, existe um treinamento chamado vara longa, que é famoso por desenvolver a potência sem a rigidez, um dos princípios centrais do Tai Chi. Por não possuir lâmina nem adornos, ele lembra o praticante que os verdadeiros avanços vêm do domínio dos fundamentos. O bastão é uma das armas mais simples da história da humanidade, mas no Tai Chi ele carrega um ensinamento profundo, lembrando que a verdadeira força está no domínio do básico. Assim como uma árvore vive graças às suas raízes, o praticante desenvolve equilíbrio, saúde e longevidade, fortalecendo os fundamentos do corpo e da mente. Depois temos ainda o Tai Chi com lança. A lança era considerada a rainha das armas longas na China antiga e exigia habilidade, precisão e controle absoluto do corpo. A lança consiste em uma haste longa de madeira com uma ponta metálica. Tradicionalmente, logo abaixo da lâmina, havia uma pequena borla de fios vermelhos. Essa borla tinha as funções como dificultar a visão do adversário, impedir que o sangue escorresse pela haste, deixando escorregadio, ajudando a identificar a direção e os movimentos. Já no Tai Chi é usada principalmente para desenvolver coordenação, alinhamento corporal e emissão de força interna. Muitos mestres afirmam que a lança é uma das melhores ferramentas para aprender a transmitir a energia através do corpo. E alguns benefícios da prática com lança são equilíbrio, coordenação motora, força funcional, consciência corporal, concentração, postura, agilidade, integração entre mente e corpo. Por exigir atenção constante ao comprimento da arma, também melhora muito a percepção espacial. Na filosofia chinesa, tradicionalmente ela representa direção, clareza de propósito, determinação e foco. E diferente do sabre, que simboliza a coragem de agir, a lança simboliza a capacidade de direcionar a energia para um objetivo específico. E a lança do Tai Chi nos ensina uma lição valiosa para a vida. A sua ponta está sempre voltada para uma direção específica. Da mesma forma, a nossa energia se torna mais poderosa quando sabemos para onde estamos indo. Sem direção, a força se dispersa. Com propósito, até um movimento suave pode trazer grandes resultados. E temos também o Tai Chi com vara longa, que é um dos treinamentos mais tradicionais e exigentes, embora seja pouco conhecido fora dos círculos avançados. Ele é considerado uma ferramenta poderosa para desenvolver a estrutura corporal, força interna de conexão com o corpo inteiro. A vara longa é uma haste de madeira que pode medir de 2 a mais de 4 metros de comprimento, dependendo da escola e do praticante. Diferente da lança, a vara longa normalmente não possui ponta metálica. Ela é usada principalmente como instrumento de treinamento e não como arma de combate. Foco está em aprender movimentos complexos, mas em desenvolver os fundamentos do Tai Chi, como defesa, enraizamento, alinhamento corporal, coordenação, estabilidade e transmissão de força através do corpo inteiro. O treinamento da vara longa é famoso no estilo Chen e à primeira vista,
Os movimentos parecem ser simples, mas após alguns minutos, o praticante percebe o quanto precisa envolver pernas, quadris, abdômen, coluna e braços de forma coordenada. Acredita-se que a força não deve ser produzida apenas pelos músculos dos braços. E o treinamento ajuda a desenvolver uma melhor postura, equilíbrio, coordenação motora, fortalecimento de pernas, tronco, consciência corporal, concentração, resistência física, controle da respiração. E dentro da filosofia do Tai Chi, a vara longa simboliza disciplina, persistência, base sólida, crescimento contínuo. A vara longa nos ensina uma verdade que vale para qualquer área da vida. Não existe crescimento sem base. Antes de florescer, a árvore cria raízes. Antes de alcançar grandes resultados, precisamos fortalecer os nossos fundamentos, desenvolvendo estabilidade, equilíbrio e uma força que nasce de dentro para fora. E temos ainda o Tai Chi Chuan em duplas, conhecido como Tui Shou, ou mãos que empurram, que é uma das práticas mais fascinantes do Tai Chi. Embora muitas pessoas conheçam apenas sequências realizadas individualmente, o treinamento em dupla é uma prática essencial da arte tradicional. Dois praticantes mantêm contato constante entre os braços e executam movimentos circulares e buscam sentir e responder aos movimentos um do outro. À primeira vista parece uma dança lenta, mas na realidade é um exercício profundo de percepção, equilíbrio e autoconhecimento. E muitas pessoas pensam que o objetivo é derrubar o parceiro, mas na verdade o principal objetivo é aprender a escutar o movimento do outro, a desenvolver sensibilidade corporal, manter equilíbrio e manter-se relaxado sob pressão, adaptar-se a mudanças. O praticante aprende a responder sem resistência excessiva e sem rigidez. O treinamento ensina um dos princípios centrais no Tai Chi: não lutar contra a força, mas compreendê-la e redirecioná-la. Quando o parceiro empurra, ao invés de empurrar com mais força, o praticante aprende a absorver e neutralizar o movimento. Não se trata de ouvir com os ouvidos, mas de entender através do toque a intenção do parceiro, a mudança de direção e os desequilíbrios. A prática ainda ajuda a ter mais equilíbrio, coordenação motora, reflexos, concentração, consciência corporal, controle emocional, confiança, relaxamento sobre situações de pressão. Ou seja, nos mostra que a vida nem sempre exige confronto. Às vezes, a verdadeira força está na capacidade de sentir, compreender e adaptar-se, assim como nas mãos que se encontram durante a prática. Os nossos desafios podem ser enfrentados com consciência e equilíbrio, sem a necessidade de lutar contra tudo e contra todos. E para os praticantes de técnicas de terapias como o Reiki, o Tai Chi auxilia a trabalhar percepção energética, proporcionando um maior domínio do fluxo energético, proporcionando também um domínio, um autoconhecimento do corpo e da energia. E te convido a fazer uma aula experimental com o mestre Roberto Campos, que é discípulo do mestre Teles, que tem mais de 13 anos no ensinamento dessa técnica e de outras como Kung Fu Shaolin do Norte. Se tu quer saber mais informações, vou deixar abaixo o contato da escola, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Tire suas dúvidas, pois no mundo agitado, onde tantas doenças psíquicas, emocionais estão sendo comuns no nosso dia a dia, o Tai Chi Chuan pode ser o que falta para te trazer equilíbrio e autoconhecimento para você. Permita-se transformar-se. E deixe seu like, compartilhe com quem possa estar precisando desse assunto e deixe nos comentários se você já conhece o Tai Chi, se já praticou ou o que você gostaria de ouvir sobre essa técnica ou ainda alguma outra técnica que você possa ter curiosidade. E fico por aqui e até o próximo.